A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça. Estamos aqui no Mãe Summit Festival de 2026. Vamos para mais uma história. Hoje a gente já teve movimentos aqui. Eu sei que você está escutando aí, ouvindo a nossa história. E já aconteceu o festival. Mas estamos aqui, vocês estão vendo que tá rolando aqui atrás, né? E hoje a gente vai ter uma história impactante, inspiradora, com a Naná Matias. Mas antes, eu quero agradecer algumas das marcas que confiam na jornada materna e que estão com a gente aqui, que tudo isso aqui que está rolando aqui, que vocês estão assistindo aí de casa, só aconteceu porque a gente tem essas marcas com a gente. Então eu quero agradecer muito a Gurond, a BRN Studio, a Musquinha, a Confine Viagens e a Ana Capri, de Indaiatuba, que está aqui, ó, com o meu tênis maravilhoso. Então, quero agradecer as marcas que estão aí com a gente como parceiras. Bom, essa é a história de uma mãe que tem duas filhas. A Ana Beatriz, que tem 16 anos, ela já é a mãe do futuro. Sabe aquela mãe do futuro que a gente se inspira? É ela. E a Giovana, que acabou de completar 1 ano. Então, pensa que ela está numa escada. Uma criança de 1 aninho e a outra de 16 anos. Eu li um pouquinho da história dela, porque ela foi uma das mães que se inscreveu, contou a história e a gente se impactou realmente com a história dela. Eu já li, conheci um pouquinho da história dela e é impactante. Eu sei quantas dificuldades ela passou, né? E eu quero que ela conte um pouquinho como foi. Primeiro, seja muito bem-vinda. E eu quero que você conte um pouquinho, Nana, quais foram as dificuldades quando você descobriu a sua primeira gravidez em meio a todas essas dificuldades. Então, conta um pouquinho dessa história desde o começo mesmo. Ela até me perguntou assim, Carol, mas é para eu contar mesmo toda a verdade? É para você contar, porque a tua história inspira e encoraja outras mulheres que podem, inclusive, estar passando pelas mesmas dificuldades que você agora. Primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por ter selecionado a minha história dentro de tantas mulheres. Quando ela falou que ela ia perguntar, eu falei, não pergunta não que eu vou chorar antes de contar. Eu tinha 20 anos quando eu fiquei grávida da Ana Beatriz, e a primeira coisa que eu pensei no meio do desespero foi, eu não quero esse filho, eu não estou pronta para ser mãe. Porque eu não estava pronta para compartilhar as coisas com a minha filha que fosse acontecer naquele momento, né? Porque eu acho que tudo que você não pode compartilhar com seu filho é pleno orgulho, né? Se você não pode compartilhar, é porque aquilo não é para você. E eu tinha uma amiga na época que ela falou assim: olha, você pode ficar tranquila que o que você precisar para sua filha durante os 2 primeiros anos, eu vou estar com você. E de fato, ela esteve comigo nos 2 primeiros anos da minha filha, porque eu era uma estudante de 20 anos que, né, estava namorando uma pessoa do projeto, e que até eu chegar nesse projeto muita coisa aconteceu, né. Eu mudei para São Paulo em 2007, e eu morei na rua durante 28 dias. Isso foi o que mais me impactou. Eu Morar na rua. eu não sei quantas vezes eu precisei recomeçar a minha vida para eu chegar onde eu tô hoje. Eu até brinquei, falei: "Se existe hoje, a pessoa que fala que ela venceu na vida, eu posso dizer com todas as letras que eu venci por tudo que eu passei". Eu não vou romantizar e falar que as pessoas precisam passar por isso, porque ninguém precisa passar por isso não existe. Mas que isso me fez crescer e me fez ser metade da mulher que eu sou hoje, definitivamente foi essa situação. Quando eu mudei para São Paulo, eu fui morar numa república, e eu não sabia que o aluguel a gente pagava depois que a gente morava. Antes de morar, na minha cabeça era depois que a gente morava. Paga e mora. E aí fui mudar para uma república, tudo deu errado nessa república, e aí eu não tinha para onde ir. Porque eu cheguei em São Paulo com uma mala, um sonho e R$ 200. Então até eu acontecer tudo na minha vida, eu fiquei 28 dias morando no vão do MASP. E aí, como eu sou violinista, eu levava o meu violino para tocar, e as pessoas me davam dinheiro na rua, que era o que eu comia. Porque em 2007 tinha o famoso dogão prensado nos metrôs, né, porque vendia R$ 1. Então isso era o que eu comia, de segunda a segunda, era meu almoço, minha janta e meu café da tarde. Isso foi antes da sua Foi antes da minha foi filha. foi antes da sua filha chegar, tá. E aí, depois disso, eu estava nesse projeto que eu vim para estudar, uma pessoa que trabalhava comigo notou o que estava acontecendo,
e me chamou para morar com ela, onde a gente foi dividir uma república em 5 pessoas, um quarto e cozinha. Uau. Gente, estudante é uma loucura. E aí a gente foi morar nesse lugar, eu comecei a namorar uma pessoa, e aí depois de um tempo eu me vi grávida. Mas eu ainda não estava numa situação, né, e aí as pessoas vão falar assim: "Nossa, mas por que que você não se precaveu?". Gente, eu tomava injeção. E ainda assim, Deus naquele momento preparou e falou: "Olha, com injeção ou É sem agora. injeção, ela tá É. vindo". E no meio de tudo aquilo eu falei: "Não, tá aí, então vamos", né. E hoje para mim, eu acho que a minha filha, quando eu fiquei grávida, eu não sabia como que ia ser mãe, né, mas eu sabia exatamente o que eu não queria ser como mãe. Porque eu acho que quando a gente cresce, né, cada um vai ter uma história, cada um tem uma criação, mas eu sabia exatamente o que eu não queria para ela, Mesmo com 20 anos, mesmo você com 20 tinha essa anos. clareza já assim: "Não, não, eu já sei o que eu não quero para minha filha". Porque Como o que foi a gen essa notícia? Você fala, né, não, eu tenho certeza que sim, que passou momentos na minha cabeça que eu tinha certeza que eu não queria, sim. mas ao mesmo tempo você vivia essa ambivalência de: É que "Mas eu também tenho essa". a primeira reação foi do não, né. Sim, a E negação, aí, né, total. até você entender que fala: "Não, tá vindo um ser humano, você vai ser mãe". E aí quando eu me vi mãe, assim, principalmente no momento em que ela nasceu, eu fiquei 36 horas em trabalho de parto. Oi. E aí quando ela nasceu, aquele serzinho, né, o bebezinho, eu já me peguei pensando exatamente nisso. É muito fácil a gente saber o que a gente quer, mas é melhor ainda quando a gente sabe o que a gente não quer. Isso serve para lugares, pessoas e situações, né, o que a gente não quer é sempre o melhor. E assim, hoje você tem uma, não é mais criança, né, Ó, hoje adolescente. é a Ana Beatriz, ela já tem 16 anos, ela já é uma mulher. Sim. Eu sei que a mãe deve achar que é uma criança ainda, né, a minha filha ainda nem chegou nessa idade, mas provavelmente vai achar que é uma criança ainda. Mas assim, como que você fala, o que que você fala com ela, como que você conversa com ela sobre sonhos, sobre a realidade do mundo, que, é provavelmente você constrói toda uma vida para ela não precisar passar pelo tudo que você passou, né. Claro. Mas como você fala para ela hoje com 16 anos a real? Assim: "Ó filha", como que você fala sobre carreira, sobre sonhos, sobre relacionamento com ela hoje tendo 16 anos? Eu fiz com que a nossa relação fosse a mais saudável possível. Hoje eu quero que a Ana queira voltar para casa e não fugir de casa. Eu fiz com que eu trabalhei esse tempo todo psicologicamente, mentalmente, da forma como vocês acharem melhor, para que a gente se tornasse melhores amigas. É óbvio que existe essa questão de que a mãe não é a melhor amiga do filho, porque tem que existir uma hierarquia, ela tem que entender que a mãe é quem está ali, quem manda, né, mas é natural que ela queira conversar com você. Você precisa criar esse ambiente de que ela aconteça algo que ela se sinta segura o suficiente para chegar em casa e compartilhar com você. Se acontecer alguma coisa na rua com uma amiga, é para você que ela tem que querer ligar, não ela ter medo de contar essa situação. Então eu consegui, graças a Deus, trabalhar isso com ela e me tornar amiga dela o suficiente para que ela quisesse sempre correr para casa, correr para o colo, correr para o abraço e entender que ali é a casa dela mesmo, né. Muito bom. E assim, hoje a gente está aqui no festival, né, no Mãe Summit, e aqui fala muito de carreira, maternidade, de economia, de futuro, de inovação. E aí eu quero ouvir um pouquinho de você tão nova se tornando mãe, com 20 anos, com todas as dificuldades que você passou, né, então assim, realmente você é o que você falou, eu tive que recomeçar várias vezes. E aí como foi esse não foi nem recomeço, né, na verdade você recomeçou uma vida pessoal e começou já grávida uma vida profissional, porque com 20 anos a gente está começando uma vida profissional. Sim. Então como foi esse seu pilar profissão, carreira, com todos esses desafios que você passou, mais uma gestação, como que foi? Eu sei que hoje você empreende, mas até chegar onde você está hoje, com a segunda filha de 1 ano, como foi esse caminho? Conta um pouquinho pra gente. Completamente conturbado. Se dizer que, né, falar que: "Ai, o caminho foi simples", é mentira. Ele não teve só pedras, ele teve penhascos, ele teve montanhas, ele teve tudo o que você imaginar. Eu primeiro tive uma relação onde eu sofri violência doméstica, além da violência psicológica, além de tudo aquilo. Então até eu conseguir me livrar, porque é isso, é você conseguir se livrar, se libertar daquilo, demorou um tempo. Para eu entender que o gritar também fazia parte da violência, o bater, ela é a última coisa.
né, ele vem como último item, né, mas tudo é uma violência. E quando eu consegui me libertar disso, eu segui estudando, né, sempre. Eu sou violinista, não sei se eu já falei, mas eu sou violinista profissionalmente. E aí demorou muito tempo para eu conseguir entender que eu poderia ser uma violinista profissional, porque eu estava numa relação onde a pessoa sempre me diminuía. Então eu tive que Que já mudar. começa daí o abuso, vamos combinar assim, né. Exato, Isso já é uma defesa da própria pessoa que está exato. abusando, essa questão de diminuir o outro. Eu mudei de São Paulo para um outro estado por conta dessa relação, porque na minha cabeça como mãe eu não queria abandonar a situação, porque eu queria lutar pela minha família, aquele sonho da família perfeita, né, a família do comercial de margarina, eu queria o tempo todo lutar por isso. E aí eu mudei para Goiânia e quando a Beatriz tinha 10 anos, ela sentou na cama e falou assim: "Mãe, por que você continua com meu pai?". É. É E tipo aí uma faca no peito, assim, né. e aí nesse momento eu pensei, falei: "Tá, se a minha filha não está feliz, está vendo que eu não estou feliz, por que que eu continuo aqui?". E aí eu comecei a trabalhar e guardar uma grana, escondida. Não, é isso, né, é É. muita coisa que você tem que fazer Sem a pessoa debaixo dos saber. panos. Exato. Eu dirigi um projeto social, né, como eu era diretora desse projeto, por conta de ser violinista, produtora, comecei a dirigir o projeto, comecei a guardar um dinheiro, até que eu consegui voltar para São Paulo. E aí voltando para São Paulo, tinha um amigo que estava me ajudando muito, nossa, um hiper amigo. E aí eu entendi que ele não queria ser só amigo, comecei uma relação achando que ele queria me ajudar e entrei numa outra relação que foi extremamente conturbada. Quando eu me livrei disso, eu falei: "Não, espera, cara, eu sou muito", o pensamento, eu sou uma mulher profissional, eu sou boa no que eu faço, por que que eu estou me sujeitando a isso? Porque ele escolhia até os trabalhos. "Ah, esse cachê você não vai fazer, essa orquestra você não vai tocar, isso aqui você não vai". E eu comecei a falar: "Não, espera". Ele te dominava. Exato. E era Te dominava. fantasiado de cuidado. Sim, Era mas é aquela sempre fantasiado, né, ele quer gente. cuidar, ele tá ali te protegendo. "Compartilha a localização comigo", mas era 24 horas por dia com localização compartilhada. E aí eu comecei a entender que não, espera, eu estou trabalhando num lugar legal, as pessoas estão me chamando para trabalhar, por que que eu estou nisso de novo? Né, "Ah, porque ele não bate". Não, espera, isso também Uma hora vai chegar, né. e aí quando eu saí dessa relação, eu consegui me reencontrar como violinista, hoje eu trabalho com grandes orquestras em São Paulo, e eu comecei um relacionamento com uma pessoa que eu tinha conhecido em 2008 numa orquestra, a gente continua amigo. Hoje a gente gerencia uma empresa, nós temos mais de 7.000 alunos no Brasil e no mundo. Uau! Nós temos o maior programa de ensino de violino online do mundo, então a gente tem um canal que chama Violino Didático, então se você não conhece, quiser conhecer, quiser aprender violino, você vai aprender com a gente. E a gente trabalha no mercado digital hoje em dia, então até eu consolidar ali dentro e entender, né, e perceber que eu poderia esse trabalho me proporciona hoje ser mãe, coisa que eu não poderia ser, né, porque a Beatriz nasceu 15 dias depois eu voltei da licença maternidade. Porque eu estava numa situação que eu não podia parar, eu não podia ter essa escolha. Hoje eu posso ter a escolha. A Giovana fez 1 ano, eu fiquei 1 ano de licença maternidade, eu consegui tirar 1 ano sabático, vamos colocar assim, para me dedicar a ela. Eu voltei a tocar recentemente com a orquestra, né, voltei, não porque eu nunca parei, mas assim, a atuar como violinista agora, e é isso, a gente está aí na empresa, empreendendo todos os dias na vida, enfim. E hoje a Giovana encontra uma outra mãe, né. A Uma outra mãe, a mãe que foi mãe com 20 anos não é a mesma mãe com 36 nunca. outras transformações. Mas não que a Ana Beatriz não aprendeu um monte com todas as transformações que você passou. Você pode imaginar, assim, Exato. tudo que ela, entendeu sobre resiliência com você? Eu acho que a Ana, ela a gente conversa muito sobre isso em casa, né, que é, eu estava sendo mãe pela primeira vez, então eu estava aprendendo a ser mãe, da mesma forma que a minha mãe aprendeu a ser mãe comigo, porque a minha mãe ficou grávida com 14 anos. Olá, uau! Então a minha mãe também é super Super nova, nova, então, isso é novíssima. Então assim, eu sempre falo isso pra minha filha, eu falo: "Do mesmo jeito que a vovó estava aprendendo a ser mãe, não tem um manual, o neném nasceu, vem um manual, olha, esse choro é isso aqui é isso". Então eu fui aprendendo com ela e ela me ensina, ela é maravilhosa, a minha filha é maravilhosa, eu não tenho ela é maravilhosa. Ela tem uma cabecinha, assim, incrível de sentar e conversar e falar: "Mãe, olha, isso não, isso sim". E não é de desafio, de querer me impor algo, é de conversa, de diálogo. E eu acho bacana, porque assim, a gente quer criar mulheres fortes, mas quando essa mesma mulher forte, ela impõe uma opinião, a gente fala: "Não, espera, para mim não, eu sou sua mãe".
Pra mim você não pode falar. E não, é você sentar e entender e explicar pra ela que ela pode sim falar não pra você, porque ela precisa falar não para o mundo depois. E você naquele momento é o mundo dela, então você também colocar isso. Perfeito. Maravilhoso, ainda mais eu que tenho uma filha menina, né. E é interessante, a gente já está chegando no fim, mas antes, a gente está aqui num evento que fala, né, como eu já falei aqui, sobre carreira, sobre maternidade, sobre futuro. E você tem uma história, assim, de superação, de resiliência, de transformação, e agora você está num lugar onde talvez você lá atrás, talvez nem tenha sonhado exatamente onde você está, né, porque às vezes a gente chega num lugar que a gente fala assim: "Nossa, eu nunca nem sonhei em estar aqui, olha onde eu estou habitando", isso é muito maravilhoso. Mas que foi ali, né, com muitos desafios e aprendendo e continuando e sendo Muitos resiliente, nãos. muitos nãos. Exatamente. E eu tenho certeza que algumas mulheres estão aí nos ouvindo, ouvindo a tua história, se reconhecendo. Então, além até desse campo profissional, eu queria que você olhasse ali para aquela câmera para a gente finalizar e falasse, desse um recado para uma mãe, para uma mulher que está passando exatamente dentro de casa por essa dificuldade que você passou, de abuso, de não ter voz dentro de casa, né? Porque independente do que ela optar, independente do pilar carreira, do pilar maternidade, o pilar que seja da vida dela, esse relacionamento abusivo não vai deixar ela fluir, não vai deixar a vida dela fluir em nenhum dos pilares. Então, assim, eu acho que a tua história vem muito desse lugar, o quanto você teve coragem de levantar a mão e falar assim: "Chega", de colocar limite. E eu sei que cada um vai ter a sua hora de pôr limite, mas talvez você possa motivar o coração dessa mulher a colocar um limite. Cara, é hora de pôr um limite nessa relação. O que que você falaria para essa mulher que se reconheceu na tua história de tantas dificuldades, de tanto abuso, de tantas transformações? Eu acho que a primeira coisa é quando você se olhar no espelho, lembra daquela menina cheia de sonhos, que sonhava com uma vida. Não lembra da menina que se apaixonou. Essa é fácil, essa tá perto. Lembra daquela mais nova, de todos os seus sonhos de criança, de tudo que você pensou que você gostaria de ter na sua vida e hoje você não tem. Essa relação ela não vai acabar. Esse love bombing que ele vem, love bombing, não sei nem como é que fala, mas que ele vem, que ele te enche de amor, e aí ele tem uma situação, e aí, ai, não, ele vai melhorar, ele vai mudar. Ele não vai. Você sabe que ele não vai. Então, respira. Se você tiver a oportunidade de guardar um dinheiro, sabe aquele dinheiro escondido? É esse. Guarda um dinheiro para você conseguir se libertar disso. A gente fala que a mulher, é porque não tem que ter emprego, a gente pode ser dona de casa. É sempre bom ter, tá? Uma renda, por mínimo que ela seja, para você conseguir se libertar disso. Ah, mas o meu filho vai depender dele. Porque a gente sabe, eu sei como é isso. Eu sei como é você querer sair de casa e você não ter um centavo no bolso. Eu mudei para um apartamento em 2007, em 2007 não, em 2021, quando eu voltei de outro estado para São Paulo, ele não tinha nada. Eu mudei para um apartamento que não tinha um móvel. Eu passei 2 dias dormindo na minha cortina, mas eu tinha uma coisa que é impagável: paz. Muito bom, perfeito, é isso. E eu acho que é muito o que a Dani fala aqui, né, na Bitumami, que é a gente livre economicamente, porque quando a gente tá livre economicamente, a gente consegue escolher. Vende A gente brigadeiro, escolhe. vende bolo no condomínio. Exato. Faz um brechó com as roupas que você não usa mais, que seu filho não usa mais. Existem inúmeras formas. Eu sei que falando assim parece muito fácil, né? E eu sei que na prática é muito difícil. Tudo que é na teoria é lindo, mas ache formas. Hoje em dia a gente tem link de afiliado, de aplicativos de compra. Existe uma série de coisas que tornam a vida um pouco mais fácil. Inclusive, se você quiser alguma ideia, você pode me chamar lá no Instagram, chama as meninas que elas me encaminham. Entra Se eu na puder comunidade. ajudar, exato. Entra na comunidade da Mãe Conta, a descrição vai estar aqui embaixo no vídeo, porque lá você pode se conectar com outras mulheres que pode Exato. te auxiliar, que pode te ajudar, que pode virar e falar assim: gente, eu preciso de um pontapé inicial. Porque eu acho que o grande lance é esse, é o pontapé inicial, né? Exato. É o pontapé É inicial. isso. É virar a chavinha. É virar a chavinha. E lembrar que não é um salto, né, gente? É passinho. Olha quanto tempo, olha a história da Nanai, quanto tempo ela passou para chegar onde ela está hoje, com relacionamento saudável, onde você empreende com seu marido. Eu casei. Então, assim, olha toda a mudança que teve. E quantos anos demorou tudo isso? Out. 15. 15.
15 anos, mas ela tomou uma ação. Um dia chegou o teu limite. Exato. E talvez possa ser que não seja o seu limite hoje, mas acredita, você consegue. Você consegue sair desse relacionamento se não tá legal. Você consegue olhar para tua carreira. Você consegue vendendo brigadeiro, vendendo no brechó. Levanta a mão, entra na nossa comunidade, levanta Converse a mão com as pras amigas. mulheres, Converse com as amigas. Eu acho que isso é muito importante quando a gente passa numa relação. Se você não tem certeza que é uma relação abusiva ou não, se você está conversa com a sua amiga, exponha, porque às vezes para você não parece, mas alguém vai abrir o seu olho e falar: pera, isso tá errado. Tá errado. Não tá, né? Porque a gente normaliza coisas, né? A gente fantasia de cuidado. Exato. Ah, ele tá cuidando de mim, ele tá cuidando. Não. Ai, gente, muito bom. A gente chegou ao fim. Tanto que antes de entrar aqui, ela falou assim: ai, só 20 minutos não vai dar tempo. A gente já passou um pouquinho, mas eu amei. Então, a gente vai deixar aqui até o arroba dela, pra vocês seguirem, entenderem mais da história dela. E muito obrigada Eu por que confiar a agradeço. sua Muito história aqui na obrigada, Mãe gente. Conta. Muito obrigada. Obrigada. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta o quê? A mãe conta. O podcast que te abraça.